Experimento 3. Formação de estruturas na solidificação de ligas metálicas. O experimento 3 consiste na variação de parâmetros de processamento durante a fundição de alumínio puro. Neste experimento se é processado alumínio através da fundição, variando-se alguns parâmetros de processamento, produzindo assim 5 lingotes. Teremos assim um lingote padrão e a variação dos seguintes parâmetros de processamento: molde de vazamento, molde metálico e molde refratário, uso refinador de grão, 2 temperaturas de superaquecimento, e por fim, 2 alturas de vazamento. E com isto se analisará a influência destes parâmetros na macroestrutura, e consequentemente nas propriedades do material. Podemos observar a combinação de parâmetros de processamento para cada lingote. Para o lingote padrão, os seguintes parâmetros foram utilizados: temperatura de vazamento de 700 graus Celsius, molde tipo coquilha, sem o uso de refinador de grão e altura de vazamento de aproximadamente 5 centímetros. Este lingote padrão servirá para visualizar as alterações na macroestrutura e, consequentemente, propriedades mecânicas, da qual decorrem da variação de parâmetros realizada, ou seja, deverá ser feita a comparação entre o lingote padrão e os demais lingotes. O segundo lingote a ser processado será o lingote L1, possuindo de diferença, quando comparado ao padrão, o tipo de molde vazado, sendo este um molde refratário. O terceiro lingote a ser processado será o lingote L2, adicionando-se refinador de grão no alumínio puro, sendo esta a única diferença de parâmetros em relação ao padrão. Teremos então o quarto lingote, sendo este o lingote L3, da qual possui um maior superaquecimento, sendo este de 50 graus Celsius, superior em comparação com o padrão. E por fim, o quinto lingote, L4, havendo uma maior altura de vazamento durante o seu processamento. Nessas fotos, podemos visualizar o forno utilizado durante todo o experimento, os 2 tipos de moldes, como também o aparato para o vazamento com altura de aproximadamente 50 centímetros. Aqui vemos os equipamentos de proteção individual utilizados, indispensáveis para a realização deste experimento, visto que trabalhamos com metal líquido em alta temperatura. Vamos acompanhar agora o vazamento do lingote padrão. O experimentador está retirando a escória que se formou na superfície do metal fundido. Lembrando, os parâmetros padrão são 700 graus Celsius, molde tipo coquilha, sem o uso de refinador de grão e altura de vazamento de aproximadamente 5 centímetros. Lingote padrão. Nele conseguimos observar a presença das 3 regiões de solidificação. Zona coquilhada, da qual se forma no início do processo, no metal em contato com o molde, através da formação de vários grãos pequenos com direção cristalográfica aleatória, tendo assim grãos refinados. Com o passar da solidificação, inicia-se o crescimento de grãos colunares, da qual decorre dos grãos que possuem alinhamento cristalográfico na direção de máxima extração de calor, porém com sentido contrário a essa extração. E por fim, nucleia-se no centro da peça, os grãos equiaxiais, da qual consistem em grãos com direção cristalográfica aleatória. O que significa equiaxial? Significa que possui o mesmo tamanho em todas as direções, ou seja, se aproxima de uma esfera. Nota-se a formação de um defeito, chamado rechupe. Este decorre devido à diferença de volume entre líquido e sólido. Assim, devido à taxa de solidificação ocorrida neste processo, temos a formação do rechupe. Vamos observar agora a influência da alteração do molde. À esquerda o molde metálico, à direita o molde refratário. Observe que para o molde metálico, a formação do rechupe é muito superior.
Os vazamentos com maior superaquecimento, como também com a adição de refinador de grão, são semelhantes ao primeiro vazamento. Então vamos ver a influência desses três parâmetros na macroestrutura do material. Para o lingote L1, ou seja, o molde refratário, a principal causa para a diferença na macroestrutura está na taxa de extração de calor promovida pelo molde. Neste caso, a taxa de extração de calor é bem inferior. Com isto, não há uma direção preferencial de extração de calor, fazendo com que os grãos colunares não se formem apresentando uma macroestrutura equiaxial ao longo de todo o lingote. Também devido a este molde, temos o desfavorecimento na formação do rechupe. Porém ocorre o aparecimento de um tipo de defeito, denominado vazio de contração, indicado pelas setas azuis, que consiste na falta de material líquido para preenchimento em regiões que já se solidificaram. E temos duas maneiras de se refinar a macroestrutura, sendo estas, a adição de refinador de grão e acréscimo na altura de vazamento, que veremos posteriormente. O refinador de grão, que trata-se do lingote L2, tem este efeito, pois, com sua adição, ocorrerá a inserção de um corpo estranho no alumínio líquido, que servirá como diversos sítios de nucleação, assim sendo como se fosse vários microsubstratos presentes no metal líquido. Já para um aumento de superaquecimento, sendo assim o lingote L3, uma maior temperatura prévia à difusão, teremos o favorecimento da zona colunar, visto que haverá um maior gradiente térmico de temperatura e consequentemente, desaparecimento da região coquilhada, visto que este aporte térmico superior prévio à fundição é suficiente para refundir esta zona coquilhada. Agora vamos acompanhar o penúltimo vazamento realizado, sendo a produção do lingote L4. Já a altura de vazamento provoca o refinamento, através da formação de um fluxo turbulento no processo que quebra, fisicamente, os grãos colunares que estavam crescendo, servindo assim como novos substratos para nucleação e crescimento de grãos. Porém, este fluxo turbulento carrega consigo gás, este que possui grande solubilidade no líquido, entretanto solubilidade quase nula no sólido, havendo assim, ao solidificar o material, a formação de bolhas, devido à expulsão deste gás, bolhas que estão indicadas pelas setas azuis. E para finalizar os vazamentos, vamos ver o vazamento e desmoldagem de duas peças. Um corpo de prova de ensaio de tração e uma pistola de ar comprimido. Porém, para se visualizar esta macroestrutura, são necessários alguns procedimentos, da qual, após os vazamentos realizados, os lingotes foram cortados longitudinalmente e preparados metalograficamente, lixamento, polimento, para se verificar a macroestrutura formada após um ataque revelador. O ataque químico consiste no uso de um reagente químico, neste caso, usado água régia, que consiste em uma mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico, na proporção de 3:1 mols. O procedimento para revelar trata-se da limpeza da superfície com auxílio de um algodão embebido em água régia. E então o posterior despejo da solução sobre esta superfície. Aguarda-se por volta de 1 a 2 minutos, resultando assim no aparecimento da macroestrutura.
Para a realização do relatório, os alunos devem consultar o roteiro, que foi previamente lido,